O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Como você tem usado os dons e talentos que recebeu da parte de Deus? Não diga que você não tem virtudes da parte de Deus. Você está me vendo, está me ouvindo, está pensando. O Senhor nos concede dons, talentos, sentidos, sabedoria, inteligência. Tudo isso para quê? Vejamos na mensagem. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que ouvem e seguem a voz de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Louvemos e adoremos ao Senhor, que nos dá dons, talentos e habilidades para realizarmos boas obras de fé. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra desperte em ti coragem, intrepidez para obedecer às ordens de Deus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo, dons e talentos são dádivas divinas. Precisamos conhecer e diferenciar esses atributos que todos recebemos das mãos de Deus para podermos utilizá-los da forma adequada. Dom é uma habilidade que Deus nos dá para usarmos na sua obra. E talento é uma aptidão que nós desenvolvemos com a ajuda de Deus, com vistas ao uso, tanto nas nossas vidas pessoais,
como na obra de Deus. Seja uma aptidão nata ou não, ambas são propriedades que Deus nos concede de graça para que as utilizemos de graça. Mas é para usarmos, não é para engavetarmos. Juntamente com os dons e talentos, Deus nos concede também sabedoria e inteligência para que usemos essas habilidades da forma como Ele deseja. A obra que Deus faz é sempre completa. Mas será que nós precisamos estar convertidos para recebermos essas propriedades da mão de Deus? Vejamos, uma pessoa predestinada por Ele desenvolve talentos em qualquer tempo, mesmo antes de se converter. Mas dom, a pessoa só recebe após a sua conversão. E junto com os dons e talentos, Deus nos dá também a coragem para fazermos o uso dessas qualidades em tempo e forma. Eu recebi muitos dons da parte de Deus, graças a Deus. Você também certamente recebeu. Precisamos descobri-los e colocá-los em prática. Eu já obtive muitos êxitos na minha vida pessoal com os dons e talentos que eu recebi do Senhor. Eu não costumo falar a esse respeito para não ser mal interpretado, para não parecer que eu estou me vangloriando, porque na verdade eu estou apenas testificando do amor de Deus para com os que são dele. Eu não sou melhor do que ninguém. Essa é a verdade. Mas com certeza, eu sempre fui de Deus. Não existe outra explicação plausível para o que eu vou revelar aos irmãos. Eu testifico para que todos saibam que o que Deus fez na minha vida ou na vida de qualquer outra pessoa, Ele pode fazer também na tua e até mais. Eu preciso falar do amor de Deus. Não é justo recebermos bênçãos sucessivas e as escondermos e deixarmos de cultivar o uso da fé dos irmãos. Uma das minhas filhas diz que eu sou uma pessoa fora da curva. Ora, se eu estou fora da curva, é porque eu estou dentro do coração de Deus. Na curva estão os do mundo. Mesmo antes de me converter, eu já era alvo do poder e do amor de Deus. Eu jamais participei de algum concurso que não fosse aprovado. E eu tenho vários primeiros lugares na minha carreira. Inclusive, quando eu entrei para a faculdade, eu fui aprovado em primeiro lugar. E não havia essa história de vagas para negros, nada. Houve um tempo em que eu cheguei a pensar que eu era um super-homem. Agora eu sei, eu compreendo que eu sou um super-espírito. Na carne, eu sou fraco como qualquer pessoa. No espírito, eu sou imbatível, porque em mim está o poder de Deus. Quando eu me converti, eu me determinei a fazer a vontade de Deus. Até então, eu havia vivido para o meu ego e para o mundo. É justo
que a partir do conhecimento de Deus e das suas promessas, do conhecimento da verdade, eu invista no próximo século, vivendo no tempo presente para fazer a vontade de Deus. Essa, meus irmãos, é a sabedoria que Deus me deu. Deus nos concede dons, talentos, sabedoria, discernimento e coragem, e nem sempre essas virtudes chegam até nós de forma racional. Eu vou compartilhar com os irmãos uma passagem que marcou a minha vida, porque foi algo sem precedentes, algo que eu nunca soube haver ocorrido antes com alguém. Eu já comentei superficialmente a esse respeito em uma mensagem antiga, mas Deus quer que eu testifique de novo com uma visão mais profunda, mais acurada. Anos atrás, quando eu me graduei, eu trabalhava em uma empresa multinacional de consultoria empresarial. E era eu, naquela época, supervisor de equipe. Estava no segundo degrau da empresa. Havia entrado no primeiro, mas estava no segundo. E a minha promoção ao terceiro degrau, que era o nível gerencial, estava sendo tolhida já havia algum tempo. Certamente porque alguns companheiros se sentiam ameaçados com o meu desempenho e com a minha desenvoltura. Certo dia, veio um dos diretores dos Estados Unidos para ministrar aos gerentes um curso de treinamento interno. O curso era para os gerentes, mas aprouve a alguém da diretoria me incluir também naquele programa, mesmo eu não sendo gerente. E aí começou, então, a se cumprir um plano específico de Deus. Naquele curso, eram dezenas de gerentes e eu era o único supervisor entre eles. E era um programa novo de treinamento interno que nós não conhecíamos. Em uma das aulas, o diretor estava escrevendo no flipchart algo que me chamou a atenção. E eu não hesitei. Em uma fração de segundos, Deus me deu uma convicção tal que eu não contei até 3. Eu levantei a minha voz e disse: está errado. O diretor não falava português e a nossa comunicação com ele era toda em inglês. E ele, ainda de costas, como um bom americano, já me contestou com um palavrão. Mas eu não me intimidei. Ele se virou e perguntou: quem disse que está errado? A turma toda em silêncio. Eu levantei a minha mão e disse: eu. Ele me disse: não está errado. Eu disse: está errado. Ele disse: não está. Como está errado? Então eu apresentei a minha posição. Ele insistiu dizendo que não estava errado. E eu continuei a apresentar o meu raciocínio. E a convicção dele começou a enfraquecer, até que ele já não conseguia mais contra-argumentar. E o detalhe é que nenhum dos gerentes me seguiu. Todos permaneceram calados,
As únicas vozes que soavam naquele recinto eram a minha e a dele. Eu não conhecia o assunto que ele estava ensinando. Ninguém conhecia. Mas o que ele apresentou, da forma como ele apresentou, do ponto de vista lógico, não fazia sentido. Mas nenhum dos gerentes percebeu. Apenas eu, que, como eu já disse, era um supervisor. Em seguida, sem mais argumentos, ele olhou para mim e disse: "Well, you may have a point." Que significa: bem, pode ser que você tenha razão. E suspendeu a aula daquele dia. Na aula seguinte, na semana seguinte, ele iniciou admitindo o erro, justamente como eu havia apontado. E nos fez a todos corrigirmos os cálculos na apostila. Ele reiniciou a aula e no mesmo dia, no meio da apresentação, já em outro tópico, eu levantei a minha voz mais uma vez e disse: "Está errado." Dessa vez, ele não contestou. Ele se virou, me perguntou o que estava errado e me ouviu. E suspendeu a aula mais uma vez, dizendo: "Não é possível que esse material tenha sido preparado nos Estados Unidos, revisado na Europa, e nós estejamos encontrando erros no Brasil." Mas, de fato, meus irmãos, nós estávamos encontrando erros no Brasil. Decorrida outra semana, na aula seguinte, toda a turma reunida, após corrigirmos mais uma vez a apostila, ele informou que precisava fazer um comunicado e que se a pessoa se recusasse, iria se recusar diante de todo o corpo gerencial da empresa. E se aproximou de mim e disse: "Murilo, você passa a ser o treinador interno." Ora, ele não havia tratado nada comigo antes. Eu não conhecia o programa que ele estava apresentando. Eu era um supervisor no meio de todos os gerentes. Aquilo era um grande desafio. Mas após ele afirmar que me daria todo o suporte, eu disse: "Tudo bem, eu aceito." E desse modo, eu passei a ser o primeiro treinador operacional interno brasileiro na empresa, ainda na condição de supervisor, mas treinando gerentes. E por todo o tempo em que eu permaneci naquela empresa, não houve outro treinador interno brasileiro. Sinceramente, se alguém me contasse uma história como essa, eu hesitaria em acreditar. Mas aconteceu comigo. E desse modo, a minha promoção a gerente não podia mais ser contida e saiu. Hoje eu compreendo que aquilo foi o plano de Deus para fazer justiça diante dos que estavam obstruindo a minha carreira na empresa. Eu ainda não era convertido,
Mas eu já era de Deus. Eu sempre fui do Senhor. Depois é que eu descobri. Deus me predestinou para Ele desde antes da fundação do mundo. Não há como não crer em predestinação. Está na Bíblia. Deus me honrou tanto no passado que não seria justo não honrar a Ele pelo resto da minha vida. E desde quando eu me converti, eu me determinei a servir ao Senhor. Deus cuida dos que são dele. E se você já é de Deus, se você já é de Jesus, diga glórias a Deus. Mas se você ainda não está convertido, não tarde mais. Não seja injusto com aquele que irá te julgar com justiça. Não resista ao Senhor. Entregue a tua vida e os teus caminhos nas mãos do Senhor. Converta-se. Negar ao Senhor significa negar a salvação eterna. E é pior do que negar-se a si mesmo. Salmo 7, 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Atos 18, 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Essa situação que eu vivi, como apresentei aos irmãos, foi uma grande prova do poder e do amor de Deus na minha vida. Mas eu só consegui compreender isso muito mais tarde, quando eu me converti. E então eu reconheci todos os êxitos que eu havia alcançado na minha vida como sendo ações de Deus. Eu passei a atribuir tudo a Deus e não mais ao meu próprio esforço. Deus me deu essa compreensão. Chamo a atenção dos irmãos para o fato de que a minha reação àquela situação que eu descrevi não foi algo racional. Eu não parei para pensar nas possíveis consequências. Eu poderia perder o meu emprego, porque eu estava confrontando a um dos diretores da empresa e diante de todo o corpo gerencial. Poderia parecer para os meus companheiros que eu estava tentando aparecer, me destacar perante eles, ou buscando uma forma de forçar a minha promoção. Eu poderia estar equivocado, poderia não ter compreendido algum aspecto e passar uma grande vergonha, uma decepção. Mas eu não pensei em nada. Na verdade, eu não tive tempo para pensar. Eu não tinha como me conter.
Eu poderia ter me manifestado de uma forma menos incisiva, com uma pergunta, por exemplo, ao invés daquela afirmação taxativa. Ou poderia ter falado com ele em particular, com o diretor. Mas eu fui impelido a falar e eu falei. Foi algo irracional, que fugiu totalmente do meu controle, mas que estava no controle de Deus. Hoje eu compreendo que tudo foi um plano de Deus, do nosso Deus de justiça. Porque colocar um supervisor em um programa de treinamento para gerentes também foi uma decisão irracional. E se você ainda não percebeu, saiba que não fui eu quem falou naquela época, naquele dia. Foi o Espírito de Deus que falou por mim. Deus me honrou diante de todos na empresa, pela minha dedicação ao trabalho, pela minha integridade moral e profissional, e porque Ele me ama. Deus me ama, e se você é de Deus, Ele te ama também. Deus ama aos que são dele, e certamente Ele tem abençoado também a tua vida. O proveito que eu tirei dessa experiência e que passo aos irmãos é que nós devemos estar sempre prontos para sermos usados por Deus. E temos que utilizar todos os dons e talentos que Ele nos dá. E não podemos deixar de cruzar as portas que Deus abre diante de nós. Nós não devemos tentar resistir à mão de Deus. Se somos de Deus, temos que confiar nele. Atente para o detalhe de que antes mesmo da minha conversão, Deus já cuidava de mim. Ele sempre cuidou de mim, porque eu sempre fui dele. E isso é predestinação. Mas o que nós queremos destacar é que não podemos rejeitar os dons e talentos que Deus nos dá. Não podemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Mantenhamos os nossos olhos e ouvidos atentos. Não desviemos o olhar do Senhor. Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não os fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Romanos 8, 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 5, 8.
Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Louvado seja o Senhor. No trecho inicial que apresentamos, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, temos Paulo ensinando aquele povo acerca dos dons espirituais que Deus nos concede. Nos versículos 1 a 3, o apóstolo esclarece ao povo de Coríntios que no passado, antes da nossa conversão, nós nos dedicávamos aos ídolos, porque assim fomos doutrinados. Mas agora, nós dizemos que Jesus é o Senhor, por uma ação do Espírito Santo em nós. Ninguém que tenha o Espírito Santo em si consegue amaldiçoar a Jesus. Nós temos o Espírito de Deus. Já não é mais aquele velho espírito imundo que antes habitava em nós. 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Nos versículos 4 a 6, Paulo nos esclarece que o Espírito de Deus nos concede diversos dons, mas que são todos com o mesmo objetivo, de realizarmos a obra de Deus. E que dessa forma existem também vários ministérios, mas todos devem servir ao Senhor. Paulo nos diz também que entre o povo de Deus existem várias obras sendo realizadas, mas todas elas são operadas pelo Senhor. É um engano pensarmos que nós somos capazes de fazer alguma coisa. Em tudo está a mão de Deus. No trecho do livro de Jeremias, que veremos na sequência, o profeta manifesta a sua convicção de que todos os nossos passos provêm do Senhor. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Glórias ao Senhor que nos conduz, meus irmãos, sempre em vitória.
No versículo 7, que encerra o nosso trecho inicial, Paulo faz um comentário de suma importância acerca dos dons espirituais. Deus nos concede dons e talentos e manifesta o seu Espírito Santo em nós para o que for útil. O que significa que é para usarmos em prol da sua obra. Quem recebe dons de Deus e os usa para alimentar o seu ego, ou simplesmente esconde esses dons e talentos, não está agradando a Deus. A parábola dos talentos, contada por Jesus, que apresentaremos na sequência, deixa bem claro a expectativa de Deus com relação ao uso dos nossos dons e talentos. E explicita de forma muito clara o destino de quem não usa os recursos que Deus nos dá da forma adequada. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Mateus 25, 19. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
concede dons não para glorificarmos a nós mesmos, mas para glorificarmos a Ele. E quando Ele nos abre portas, não podemos hesitar e nem sentir medo. Temos que entrar. Ter medo do desconhecido significa falta de fé no Senhor. E será que essa pessoa terá medo de entrar no paraíso, de habitar no céu junto com o Senhor? O céu para nós, hoje, é totalmente desconhecido. Pensemos bem a esse respeito. E você, que recebeu um dom espiritual de Deus, não tente usá-lo em seu próprio benefício. Não perca o seu tempo. Você não vai conseguir. Para obter cura para o teu corpo e outras bênçãos, para receber milagres das mãos de Deus, use a fé, que é outro dom que o Senhor nos concede, inclusive para realizarmos e recebermos milagres, e também para a nossa salvação eterna. A fé é um dos poucos dons que nós podemos e devemos usar em nosso próprio benefício. Os demais são para abençoar aos irmãos, para que eles glorifiquem o nome do Senhor. 1 de Pedro 4:10. Cada um administre aos outros, o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Romanos 12:5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Estar falando aos irmãos é o fruto de um dos dons que eu recebi da parte de Deus. E a minha forma de expressão é um talento que foi desenvolvido por Deus através dos tempos. Falar em línguas é um dos dons que Deus nos concede, mas precisamos ter muito cuidado com o uso desse dom. A palavra de Deus nos recomenda que quando alguém falar em línguas na igreja, que sejam 2 ou no máximo 3, e que fale um de cada vez. Mas precisa haver intérprete. E se não houver intérprete, então, que não fale em línguas, que fique calado na igreja. Porque o falar em línguas na igreja
é para a edificação da igreja. Então, é preciso que a igreja compreenda o que está sendo dito. O apóstolo Paulo nos recomenda buscarmos, antes dos dons de línguas desconhecidas, o dom da profecia, porque é um dom superior, já que sempre edifica a igreja. Mas tomemos cuidado com as falsas profecias que proliferaram no meio evangélico. 1 Coríntios 14, 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu obedeceres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Quão maravilhoso é o nosso Deus! Tudo o que Ele faz é perfeito. E mesmo sem notarmos, Ele está sempre atuante nas nossas vidas. E o melhor que nós podemos fazer é deixarmos Ele agir livremente em nós. Deus conhece os que são dele, e na verdade é inútil resistirmos ao poder de Deus. Jeremias tentou resistir, alegando que ainda era um menino, para não profetizar para as nações. Mas não adiantou. Deus já o havia feito profeta desde o ventre da sua mãe. E ele se tornou um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Jonas também tentou fugir da presença de Deus para não obedecê-lo. Como não queria ir para Nínive pregar, porque pensava que aquele povo era um caso perdido, ele foi para Tarsis. E foi punido e teve que aceitar a missão para concluir depois que o Senhor tinha razão no que lhe havia ordenado.
porque muitos se converteram diante da sua pregação em Nínive. Até mesmo o rei se converteu. Moisés também tentou rejeitar a missão que havia recebido da parte de Deus para liberar o povo de Israel da servidão do Egito. Mas foi em vão. Ele teve que aceitar e fazer da forma como Deus havia mandado. E com a ajuda de Arão, ele teve êxito no cumprimento da sua missão. Tendo Deus conosco, é impossível alguma coisa não dar certo? Mas em um outro momento, Moisés se irritou e desobedeceu a ordem de Deus. Bateu violentamente com o cajado na pedra, pensando que dali não fluiria água. Mas a água jorrou da rocha e ele foi punido pela sua atitude e ficou impedido de entrar na terra prometida. Agora vejam que interessante, meus irmãos. No meu caso, no testemunho que eu lhes apresentei, Deus nem permitiu que eu resistisse, porque eu ainda nem conhecia a esse Deus maravilhoso. Então ele assumiu diretamente o controle da situação e hoje eu o glorifico por tanto amor. E isso quando eu ainda era um pecador. Mas existe um detalhe em comum em todas as ocorrências de pessoas tentando rejeitar a parte de Deus. Sabe qual é? Eles escolheram a pior parte. Tudo o que o Senhor nos manda fazer, tenha plena certeza de que é a melhor parte. São ações que contribuem para a nossa paz, para o nosso enlevo espiritual e que geram pontos no nosso portfólio celestial. É tolice tentar se rebelar contra Deus, e isso sempre gera consequências. Deus sempre irá prevalecer. Eu não sei se você, fiel filho de Deus, também já viveu alguma experiência fantástica com Deus. É possível que sim, mas pode ser que você nem tenha notado ou tomado como algo natural. Mas com certeza, note bem, você é alvo frequente das bênçãos do Senhor. Porque se você é um filho fiel, Ele cuida de ti, porque Ele cuida daqueles que Ele ama. Mas precisamos ter muito cuidado. Não basta que o Senhor nos ame, nós precisamos amá-lo também. E quem ama ao Senhor, o obedece. Esteja atento aos dons, talentos e aptidões que o Senhor já te concedeu. Use-os da forma correta, na obra de Deus. Tenha coragem, não tema. O Senhor te guarda, te protege. E se precisar de mais habilidades para fazer uso dentro da obra de Deus, peça ao Senhor em oração com fé, que Ele irá te conceder esses
e ainda outros dons adicionais. A mim, o Senhor me concedeu além do que eu havia pedido. E eu louvo ao Senhor Jesus pela sua generosidade e amor. E é por isso que eu estou a cada dia mais envolvido com as coisas de Deus. Deus valoriza muito a nossa dedicação à realização da sua obra. Porque poucos, meus irmãos, poucos, inclusive dentro do povo de Deus, dentro da igreja, poucos estão com o coração puro e inclinado para divulgar as verdades de Deus. Eu digo poucos, infelizmente. Obedeça ao Senhor. Invista tudo no século vindouro. E que o nosso Deus, tão poderoso e amoroso, que nos ensina a verdade, abençoe amplamente a tua vida. E que assim seja, no nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo também aqui embaixo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 450 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecendo a Deus, obedecendo a Deus e realizando a vontade de Deus.